Expor o corpo feminino é sinônimo de poder? Das divas pops às mulheres comuns. Eu sou Gabi Schultz, criadora da marca e aula de dança Sensual Hip Dance e criadora de conteúdos empoderados na internet. Hoje, em Sensual Hipcast, você vai ter doses de poder, inspiração para ser uma mulher segura, livre, empoderada e, claro, rebolativa. Na nossa discussão de hoje, a gente vai ter hipersexualização das mulheres. Quando isso é poder? Quando isso é objetificação? Pela minha trajetória e pelo meu trabalho com dança e com danças sensuais que costumam ter esse olhar e esse apelo até mesmo erotizante, nós somos alvos, né, dessas críticas também. Então a gente vai falar sempre deste lugar do corpo, da dança, da experiência viva. E para isso, tenho as minhas duas convidadas de hoje, ilustres convidadas, pois são minhas alunas queridas, Raquel e Carol Pugliese. Vamos lá, meninas, entrar na nossa problemática de hoje. Sejam muito bem-vindas, garotas. Como vocês estão? Contem pra gente como é que é essa emoção de estar aqui gravando, de estar falando de um assunto tão paradoxal, tão cheio de facetas. Eu quero saber como é que estão as emoções antes de a gente entrar no nosso assunto de hoje. Contem pra nós. Ai, muito obrigada, Gabi. É um assunto que a gente trata lá, né, na escola de dança, nos bastidores e na sala e na hora que dança. Então, a gente está imersas nisso juntas, assim, de forma mais tranquila e de rotina, né? Nos encontramos. Então, é uma alegria estar aqui compartilhando a experiência. Mudou a minha vida, assim, posso dizer, de forma importante ter passado pela aula de dança, ter passado por Sensual Hip Dance. Então, é uma alegria, estou bem feliz. E eu quero saber agora, Raquel, vamos colocar fogo no parquinho hoje nessa discussão? Conta pra gente como é que estão as emoções. Nossa, tô ansiosa aqui. Tô muito feliz também pelo convite. Tenho muita coisa para falar sobre isso, porque a minha experiência com Sensual Hip Dance foi muito libertadora, modificou a minha vida, um marco na minha vida. E estou muito feliz de poder participar, de a gente falar sobre esse assunto, né? Muito, muito importante. E bora lá! Bora lá! Esse assunto, empoderamento versus objetificação, é um assunto que muito me interessa. Inclusive, discuto na minha tese de doutorado em artes da cena, o prazer do paradoxo. E ele vai estar muito presente aqui. Essa dualidade, esse paradoxo, empoderamento versus objetificação. Vou repetir. Quando é objetificação? Quando é poder? É feminismo? É feminismo como uma embalagem de exploração da mulher? Existe um mercado que manda e essa mulher tem que seguir essa exigência, né? Tudo isso, o que está acontecendo hoje, são assuntos que a gente fala direto, né, meninas? Mas teve um estopim, que foi uma matéria X, né, que a gente viu nas redes sociais, deu um grande boom, mexeu com várias mulheres que trabalham com sensualidade, que defendem esse uso do corpo livre, essa autoexploração. E aí a Carol viu primeiro esse vídeo e me marcou dizendo: tem algo que tá me incomodando aqui. Gabi, me ajuda aí. Ela botou a opinião dela, dizendo: eu acho que a gente está aqui reduzindo um pouco as possibilidades de feminismo. Essa matéria, ela em linhas gerais, ela colocava a problemática da hipersexualização das divas pop, mas ela tinha um viés bem definido, né? Ela não tinha uma multiplicidade, ela não apresentava essas facetas, talvez até pelo tempo curto, né? Como a gente disse, meninas, e tinha um olhar sobre... essa problemática pode causar danos às adolescentes, pode causar evasão escolar, gravidez na adolescência, pode estar reforçando esse olhar masculinista, pode estar reforçando o machismo, pode também estar criando um feminismo que os homens gostam. Onde tudo isso vai parar? É um feminismo perverso. Então, ali que veio esse desconforto, né? Mas será que é só isso? Como a gente aprofunda essa discussão? Então, eu queria entender primeiro da Carol, como tu realmente sentiu isso? Que lugar te incomodou? Teve um desconforto? Porque a gente sabe que essa problemática, ela é importante. A gente não tá de olhos fechados, não. É tudo assim, não se resolve dizendo assim, girl power! Empoderamento! Vamos lá, garota, como é que é? Vamos lá, galera. Galera, mulheres, vamos lá. Sim, uau, meu corpo, minhas regras. A gente não tá
nesse nível de simplicidade. A gente quer discutir um pouco mais e ouvir de outras mulheres e eu quero ouvir de vocês. Carol, qual foi o teu sentimento? Qual foi o teu incômodo? Onde que doeu? Conta pra nós. E foi até difícil de entender porque é isso, complexo e de certa forma, né, não quis tirar a razão, que são mulheres falando de desconfortos sobre ser mulher neste mundo. E acho que todas temos lugar de fala. Perfeito. Seja as que estão, né, rebolando, seja as que estão se escondendo e se sentem em relação a isso. Estamos todas mergulhadas nessa estrutura machista. Não é uma escolha nossa. A gente está aqui no mundo e ele é assim. E aí, pensando sobre por que eu te chamei, né? Porque eu pensei assim, não, gente, eu passei pelo Sensual Hip Dance, eu passei anos lá com a Gabi dançando, fazendo vídeo, experimentando, e foi lindo e legal. Eu acho que alguma coisa de mim dizia, né? Não façam isso, porque eu vi como uma opção fazer isso, uma opção sem julgamento, isso uma é muito opção interessante. com uma construção legal de uma comunidade, assim, eu me senti acolhida, as minhas dores todas, o que a Raquel falou assim, da transformação da gente com o nosso corpo, de mim com o meu corpo, passou por dançar, rebolar, sensualizar. Então, para mim, foi um processo incrível e que eu entendo que é uma crítica de uma indústria, e enfim, só que é mais complexo do que dizer rebolar com pouca roupa, estamos reforçando o machismo, estamos contribuindo para, daqui a pouco, abusos de ordem sexual, ou aí tem toda a situação da educação sexual, como que né, isso bate com crianças, pré-adolescentes, enfim, eu entendo. É um mar, né? Que nós estamos mergulhados aqui tentando lidar, e o jeito que eu encontrei de lidar com o corpo, e acho que transformou muito a minha relação de me sentir bonita. Depois da dança, isso fez, assim, que é meio óbvio, tu te arruma e tu, me gostei naquela foto. Mas um desconforto de rotina, assim, a dança me ajudou muito a lidar, sabe? Então, esse processo da dança. E aí eu acho que o desconforto ao ver o vídeo é isso, assim, não, peraí que eu quero falar aqui, sabe? Peraí que eu tenho algo a contribuir, isso, né? Isso. Peraí que tá faltando Comigo essa foi minha um pouquinho opinião. Diferente. Perfeito. Isso, E tu diz uma coisa, Carol, que eu acho muito importante e que talvez seja um ponto de crítica, né? Tu falou assim, ó, ter a opção de. E eles colocam como se aquelas mulheres, elas não tivessem a opção, que seria uma exigência de mercado. A gente não discorda totalmente disso. A gente sabe que isso é uma exigência de mercado. Mas existe um termo, que até eu uso na minha tese, que seria a controvérsia de Beyoncé. Por exemplo, ok, nós sabemos que nós estamos num mundo patriarcal, né, machista. Ok, nós sabemos que nós vivemos no capitalismo. E o capitalismo patriarcado e capitalismo estão de mãos juntas. Como eu, mulher, que tenho os meus desejos sexuais e sensuais, e eu quero expor isso como uma potência minha, né? Como eu vou lidar com isso? Vocês vão ganhar dinheiro com isso? Muito bem, eu também vou. Beyoncé diz isso. Beyoncé declara isso. Algumas pessoas vão continuar julgando ela por isso. Outras pessoas vão dizer, gostei disso. Eu tô um pouco mais nessa linha, eu acho que a gente também, a gente não isenta que isso exista. Ok, como é que eu vou resistir nesse meio, sem deixar de ter o meu prazer também, porque vou desenhar, antes de passar a fala pra Raquel, vou desenhar aquilo que a gente tava brincando, né? Quando a gente está vendo um clipe da Anitta, da Luísa Sonza, e que ela passa a mão nas suas genitálias e passa a mão pelo seio, eu tenho vontade de circular, ou aqueles rostos assim, eu digo assim, da onde, quando ou por que isso circula lá? O peito da Luísa Sonza, a vagina da Luísa Sonza, ela passando a mão. Por que isto, sexo, é igual a homem? Como uma feminista faz sexo? Como ela tem prazer? Por que isso é obrigatoriamente do domínio do masculino? A gente está acostumado com essa dominação, né? Mas como a gente consegue transcender isso? Porque essas imagens, elas foram usurpadas pelos homens, né? No entanto, o sexo não é dos homens, né? Existe a mulher, existe o homem, existe todas as variantes e aquela é uma performatividade. A gente sabe o porquê que isso ficou e é do domínio, mas tá na hora da gente também ver
por outro lado. Tomar o poder disso. Tomar o poder. E eu quero agora que a Raquel fale um pouquinho como é que esses assuntos te batem, como é que isso se torna uma fala da Raquel. Diz pra nós. Bom, eu vi aquele vídeo na primeira vez, quando a Carol fez ali o comentário, eu fui ver, nossa, me gerou uma revolta no início, assim, eu falei, meu Deus, tá tudo errado, né, tipo... Só que depois, assim, eu vi várias vezes e comecei a perceber que sim, tem muitas coisas que batem, né? Que eu não sei, eu fiquei numa dualidade ali. Concordo, não concordo. Mas é que eu acho, na minha opinião, que quando a Luísa ou a Anitta resolvem fazer esse tipo de trabalho, né? Elas fazem para elas fazem porque elas gostam, elas fazem porque elas se sentem assim. E vai ter muita mulher que vai olhar, assim como eu, olho pra Gabi dançando, e por isso resolvi dançar também, fui buscar a dança. E eu queria também me sentir assim. Eu acho uma forma de poder. Tu poder ter essa liberdade de dançar, de sentir e de cantar. Elas cantam também, né? Sobre isso. Eu acho, assim, libertador, assim, como pra mim a dança, quando eu comecei a dançar, eu entrei no Sensor Hip Dance, comecei a praticar a modalidade, eu vi toda aquela coisa da técnica, toda aquela coisa, né, da minha aceitação, da minha mudança, e elas também devem ter passado por isso, né, tipo, pra mim é um baita de um exemplo eu olhar essas mulheres fazendo isso, como uma forma também... Eu consigo olhar um empoderamento delas. Eu consigo olhar, eu sinto isso. Eu não consigo apontar o dedo e dizer, tá hipersexualizando. Não, pra mim não é bem isso, sabe? Ou que isso... Ou condenar isso. Né? Porque, assim, eu fico pensando, afinal de contas, qual é o problema de sexualizar ou hipersexualizar? Onde é que tá o problema nisso? Quando elas comparam com pornografia, eu fico muito chateada. Porque a gente sabe que o mundo da pornografia é muito perverso. Muito perverso. É muito violento, né? E tem coisas e dados que a gente nem fica sabendo, né? De doenças, também, agressividades, né? drogas, né? O mercado é, sim... diretamente direcionado, né, para o homem. Então, quando ela faz essa comparação, eu fico pensando em passos atrás, tá, mas qual é mesmo o problema disso? Né? Por que nós não podemos dominar, né, isso? Eu entendo que mercadologicamente, infelizmente, sempre vai ter um homem no topo. Sim. Como elas dizem, tem o produtor, não necessariamente é a vontade delas, mas é a vontade do produtor, mas é a vontade do diretor, é a vontade do figurinista. Isso são coisas que a gente tem que lidar, né? Mas sempre, né, Gabi? Sempre. Na academia vai ter isso. Yes. Na academia, escola, universidade, vai ter isso. No hospital, toda a mulher em sua profissão, independente se rebole a bunda, se tire a roupa, se esteja muito bem vestida. Na política. Então é isso, a gente tá dentro desse mundo machista, né? Carol, acho que tu foi cirúrgica nesse momento, né? A gente tá olhando para um esquema que está buscando, sim, a sexualidade, a hipersexualidade. Isso eu acho que é um grito. Eu vejo muito mais com um grito de tipo, poder, eu não aguento mais, eu vou mostrar isso e eu ainda vou ganhar dinheiro. Eu vejo também, sabe? Quase como uma rebeldia, sabe? Eu vou rebolar minha bunda na cara de vocês, assim, quase uma... Vou jogar na sua cara. Isso, eu vejo como uma... Toda a dor que eu acho que todas nós em algum momento experimentamos e às vezes nem nos demos conta que era um preconceito, que era machismo, que era misoginia. Isso. A gente, quando olha aquilo, assim, dá uma satisfação de certa forma, porque acho que em algum momento da vida a gente passou por alguma situação, um pequeno abuso ou maior abuso de todas as ordens, enfim. Então, para mim, assim, um tapa na cara de luva, assim, sabe? Uma rebeldia, uma transgressão. Um tapa na cara de bunda. Isso. Assim, seria, né? Um tapa na cara de bunda. Ótimo. Por que o sexo incomoda tanto, né? Quando a gente fala de objetificação, a gente não pode esquecer que não se restringe somente a uma mulher rebolando, a uma mulher com pouca roupa. A gente tem que falar de objetificação dentro desse nicho privado.
né? A objetificação que acontece entre um marido e uma mulher, entre um pai e suas filhas, isso às vezes se estende para sua empregada doméstica, essa objetificação doméstica, né? O que é, onde é que tem objetificação dentro de uma relação de casal? Por que o sexo virou íntimo? Virou só do homem ou algo que é do homem com a mulher, né? Num ambiente fechado. Eu já recebi comentário nas redes sociais, nossa, que horror, isso aí você deveria guardar para fazer e mostrar entre quatro paredes, não na internet. Ou Isso, seja, como é só que tu para quer o ser marido. respeitada? Como é que tu quer ser respeitada? Como é que tu não quer ouvir coisa? Não, a gente quer mostrar nossa bunda e a gente não quer ouvir violência. Ouvir elogio, não me importa. Eu amo. Nossa, que linda. Né? Agora, quando tu vê que tem agressividade, violência, é bem diferente, né? Então, eu queria que a gente discutisse agora, entrando num tópico 2 aqui da nossa conversa, como a dança, como o sensual hip dance, como essas noções interferiram, inclusive, eu vou falar uma palavra assim, né? Mas é autoconfiança ou autoridade sexual, né? Porque esse é um tema tão importante. É um tema tão... A gente poderia chamar de sagrado, a gente poderia chamar de vital. Sexo é vida. Né? O impulso sexual é impulso, acaba sendo um tabu. E vou dizer mais, e esse tabu, ele passa depois para as nossas fases de gestação, amamentação, parto. Todas essas são experiências, se vocês falarem com psicólogas que trabalham nisso, são experiências sexuais. Mas ninguém quer e que falar muito sobre tabu, isso. Né? Uma mulher amamentando. Com certeza. Tapa. Com certeza, Né? com certeza. Parto. Ou um parto, o que são as violências obstétricas? Ah, na hora de transar, tu não sentiu dor? A gente escuta relatos frequentes, né? Então, como é sério e como é importante a mulher ter cada vez mais liberdade para expressar, autoexpressar nessas questões, e as grandes mídias são um ótimo caminho. Né? Então, assim, a gente pode olhar pelo lado de, ok, você está influenciando guriazinhas, menininhas, a gente sabe que tem muito mais coisas que influenciam, né? Muito antes disso acontecer, né? Por exemplo, drogas, né? Então, agora, como a gente pode pensar nessa influência benéfica e empoderada usando as experiências de vocês? Assim, é claro que é um tanto íntimo a gente falar de experiência sexual, mas não necessariamente contar uma história de sexo, mas sexo como parte da tua vida e da tua energia vital, né? Então, queria começar contigo, Raquel, um pouquinho, livremente. Conta pra nós, assim, onde isso te ajudou? Onde essas experiências com a dança sensual te ajudaram? Onde essa temática contribui na tua vida e nessa tua experiência? Então, eu sempre fui uma mulher, desde pequena, assim, que eu sempre me senti muito masculina. Eu sempre fui masculinizada. Eu fui criada por um pai só, porque eu perdi minha mãe muito cedo. Tive só o exemplo masculino dentro de casa. E só que, ao mesmo tempo, meu pai nunca pediu nunca me podou no meu sentido de ser uma mulher, né? De estar crescendo e tal, de estar desenvolvendo um corpo. Desenvolvi corpo muito cedo, 12 anos, já estava com peito, bunda, coxa, sabe? Então... Mas eu sempre me senti muito masculina, sempre fui muito do esporte, né? E isso veio pra mim na minha fase adulta. E quando eu comecei a dançar, foi um marco. Foi um marco. Ali eu vi que não tinha nada a ver. Nada a ver. Era uma automasculinização que eu fazia. E uma visão totalmente distorcida de mim mesma. E quando eu comecei a dançar, eu comecei a ver outra Raquel. Eu comecei a ver uma Raquel que era muito feminina. Comecei a aceitar o meu corpo de uma forma linda, que até hoje, para mim, é uma cura. Foi uma cura muito grande de poder me olhar no espelho, de começar a comprar roupas mais curtas, mesmo eu tendo barriga, mesmo eu tendo coisas que é aquela coisa fora do padrão, porque eu sou uma profissional fora do padrão, como eu digo para todo mundo. E isso para mim foi, assim, libertador quando eu comecei a dançar. E no meu casamento, então, eu não posso nem falar nada, né? Foi, assim, um up, né? Porque no momento que eu me descubro feminina, que eu me sensualizo por dentro de mim, que eu mudo por dentro de mim, eu mudei o meu casamento também, né? Mudei meu casamento, mudei minha forma de relacionar, a minha forma de me entregar. Eu mudei tudo.
não sei nem assim, gostaria... Tanto é que quando eu comecei a dar aulas, fiz a certificação e comecei a dar aulas, eu sempre sou uma profissional, assim, do que aquilo que faz bem pra mim, eu gostaria que fizesse que outras mulheres pudessem ter essa oportunidade, tivessem essa visão. E quando eu comecei a dar aula, era o meu objetivo, assim, né? De fazer com que outras mulheres conseguissem essa transformação e essa autovisão, essa mudança de autovisão, de autopunição, de padrão que a gente fica sendo imposta, né, o tempo todo. Então, para mim, foi assim... Foi mágico, assim. Como eu falo, minha vida se resume antes e pós SHD, né? Começar a dançar. E, Raquel, interessante que tu falou, tu mencionou, e a gente acabou não pontuando, mas acho legal pontuar. Tu disse assim, eu sou uma profissional fora do padrão, né? Todas nós aqui trabalhamos com o corpo, né? As meninas na área da educação física trabalham o corpo, então queria estar aqui, falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, Raquel, para o pessoal entender também por que é fora do padrão? O que tu tem no teu trabalho que tu se sente, eu sou um profissional fora do padrão? Bom, eu sou formada em educação física há muito tempo, né? Sempre me puni muito por muitos anos querendo entrar dentro de um padrão profissional onde todo mundo quer que o professor de educação física seja saradíssimo, baixo percentual de gordura, fitness, que coma bem, que isso e que aquilo. E eu tive depois que eu me dei conta que isso me fazia mal, porque eu cheguei a ponto de entrar em bulimia, de ficar doente, de querer vomitar e tal, porque eu precisava manter o meu shape de profissional, né? Isso é uma escravidão, isso pra mim era horrível, foi muitos anos, né? Eu vou dizer que eu tô com 40. Foram com 37, 36, 35 que eu fui realmente me dar conta de que a minha profissão, a minha competência não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com o que era o meu corpo. Tinha a ver com aquilo que eu queria passar para os meus alunos, que eu gostaria, né, de passar para os meus alunos. Então, dando aulas de cross, de funcional, de pilates, eu consegui, através desse meu novo posicionamento, né, que eu falo muito que eu sou uma profissional fora do padrão, eu consegui trazer muitas pessoas que viessem a se exercitar pela primeira vez. Porque as pessoas não se sentem bem em se exercitar pelo fato de que tu tem que já tem que entrar na academia ou num ambiente de exercício linda, perfeita. Tu já chega lá pronta. Pronta, exatamente. Já tá gostosa, tá maravilhosa, tá eu só vou dar uma melhoradinha. Um estereótipo de corpo também, né? Exatamente. Que é o bonito dentro do padrão. Do padrão. Aí tu vê 70% da população mundial sedentária. E até hoje, as pessoas, o profissional tem essa abordagem, querendo trazer as pessoas para o exercício, falando de corpo perfeito, falando de bunda dos sonhos, falando de barriga dos sonhos. E a quantidade de pessoas que vão olhar e já vão se autodizer, não, eu nunca vou ter isso. É muito grande. Então, esse é o meu propósito hoje com o meu trabalho dentro da educação física. É levar saúde para as pessoas. Eu tô me lixando para o corpo. Claro que, né, a obesidade, essas coisas fazem parte de saúde e tal. Mas eu acho que a educação física, o exercício, a dança, vai muito além de um corpo, de uma estética. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que até um corpo dito perfeito pode estar cheio de doenças, cheio de problemas mentais físicas, né, principalmente. E antes de eu passar a fala para Carol, gostaria também da gente pontuar que talvez o que a gente queira ver, e isso é um desafio, é urgente, mas é um desafio. Talvez o que a gente queira ver até no mundo pop também são essas diferenças, né? Né? Porque a gente fala Anitta, Luísa Sonza, tu pega a Isa, tu pega outras cantoras aí, Lesha, né? Tô falando só Brasil, né? É claro, a gente tem outros padrões, temos Jojo, né? Nós temos também outros padrões. No entanto, a gente sabe quem tá no topo. A gente sempre tem que estar ciente desse game, desse jogo e dessa hierarquia, né? O que nós queremos e onde que a gente vai conseguir, de novo, é urgente, mas eu acho também que é desafiador por uma questão de mercado, por uma questão de, assim, se sentir pronta, né? Tipo, para fazer isso, né? Tu disse, é um processo. Né? Então,
é isso que eu acho que também vai ajudar muito a gente dar a virada nesse jogo. É a gente ter mais diversidade de corpos sensuais e eróticos, né? Diversidade... Nossa, a gente pode pensar... né, mulheres pretas, mas mulheres gordas, mas mulheres deficientes, mas mulheres... né? Então, acho que a gente caminha por... Agora, com a fala da Raquel, a gente também tem que se dar conta que essas são alternativas que vão fortalecer esse discurso, dar cada vez menos margem para essas críticas prontas, né? Então, Carol, fala um pouquinho como essa questão sexual, empoderamento, como isso mexe na tua vida, mexeu na tua vida. Primeiro, assim, a coisa da dança sensual me colocar como objetos, né? Assim, estar disponível. Eu nunca me senti assim, eu sempre me senti, daí é um termo que eu gosto muito, assim, quando eu penso no sensual hip dance, protagonizando, sabe? Então, assim, eu tomei um poder ali. E aí, quando tu fala, esses tempos eu vi uma fala tua sobre os solos de dança que tu incentiva a fazer, com a comunidade, todo mundo, as gurias, assim, aplaudindo e torcendo. Realmente, e aí é mágico isso. Nossa. É tu tomar o poder de ser sensual de volta. E eu sinto um pouco isso. Como eu falei antes, assim, eu passei a ter opção. Eu era uma mulher, uma menina, uma garota que era muito estudiosa. E eu achava que eu tinha que estudar e tudo eu tinha que aprofundar muito. Eu achava que eu tinha que... Eu fiz 2 faculdades. Eu sou professora de educação física também e sou publicitária. Posso fazer um parênteses só pra gente dizer um pouquinho, nossas idades, né? Eu, 2022, tenho 29 anos. Eu, 37, a Carol. 40. Tá, legal a gente ter essas noções. Pra ter uma noção, da história. Perfeito. Boa. Então, assim, eu sempre achei que eu precisava estudar. E aí e que não deixa de ser também um estereótipo de ser feminista, de que tem que ser inteligente, de que tem que ter bons cargos, de que tem que ser uma boa profissional, de que tem que ter uma formação, cursos pós-graduação e tal. E isso não dá espaço para dançar sensual, se quer me exercitar. Então, também a minha ida para a educação física foi umas pazes com... Eu posso ser inteligente e ser alguém do exercício, ser alguém do corpo. E me aproximar e não me afastar e não estamos... Eu sou tudo isso. O meu corpo, a minha perna, a minha bunda, a minha barriga, sabe? E isso não me diminui. E aí a dança tem um poder com isso, assim, de... olha, eu tenho a opção de ser sensual aqui e eu estou me sentindo bonita nisso, não tá estranho. E aí, antes eu disse, assim, esse processo, né, do sensual hip dance, que não caímos lá de paraquedas e saímos sensuais, nos sentindo sensuais, né? Foi mesmo. É um trabalho de pelo menos 2 aulas por semana, um processo de mês a mês, e que eu fui fazendo as pazes com o meu corpo de, olha, eu me mostrar, eu sensualizar, eu rebolar, não me diminui. Não diminui a minha capacidade intelectual, assim. Eu posso ter tudo isso. Então, assim, abriu uma janela, uma opção, sabe? A Carol, inteligente, formada no que quiser, estuda o que quiser, sabe? Pensa o que tu quiser sobre o mundo, mas também rebola, mas também sensualiza, mas também bota o short curto ou a meia arrastão, ou a roupa que quiser. E daí eu acho também esse aceitar... ver a beleza do corpo, e aí também o processo de se filmar, eu acho que tu tem as ferramentas, né, da aula, eu acho que dão isso, assim, que tu vê ali no vídeo, olha, eu enxerguei uma beleza que eu não tinha enxergado em mim, sabe? E que legal isso, assim, ó, esse corpo tá suficiente. Olha que legal conquistar o que quiser. Então, essa coisa, assim, do empoderar e do protagonizar, sabe? Assim,
Não, eu venho aqui e aí eu vou lá e, bom, me sinto, assim, a imagem da Carolina está suficiente para dançar e para também, né, por uma entrevista, para conquistar qualquer coisa no seu trabalho, para dar aula de exercícios e não ser julgada se é gorda, se é magra. Não, eu sou uma excelente professora de educação física com este corpo, né, e o processo de dançar e se ver bonita, sensualizando, eu acho que é isso, assim, que não mudou muito, e claro que muda, porque a gente sabe que fisicamente tu passar a fazer um tipo de exercício, né, o corpo muda um pouco, mas não é, isso é um secundário, 1%, consequência. O que muda é a gente se enxergar, sabe? Exato. E tu nos coloca lá, assim, e acho que isso é fantástico, assim, porque tu tem o teu protagonismo no palco, na vida, nos teus estudos, mas naquele momento tu empresta, não empresta, mas tipo assim, dá o poder, sabe? Pega isso aqui, vai. O poder circula. Isso. O poder circula. Isso, em cima de uma, de outra, exatamente. A gente tá falando aqui de uma reivindicação do corpo. E eu acho interessante a gente lembrar uma frase que das nossas conversas de corredor surgiu assim, a Carol me disse, Gabi, tu notou que naquela entrevista, aquela matéria X, elas falaram uma coisa muito estranha, que foi o seguinte, mas essas mulheres que estão aí reivindicando sensualidade, o corpo, não é justamente esse o discurso dos homens do patriarcado? Ter acesso ao corpo da mulher? Não é essa a reivindicação dos machistas? O que a gente responde? Não. Não. Os homens nunca precisaram reivindicar isso. É natural o Eles já poder. têm isso, né? É um poder naturalizado. Exato. Essa reivindicação, quando a gente reivindica é porque a gente sente falta, né? Então eu preciso afirmar, eu preciso pegar de volta, eu preciso alcançar, eu preciso reinar e empoderar sobre isso. Né? Então, achei muito interessante também quando tu trouxe assim, essa reivindicação, elas estão loucas. Isso não é uma reivindicação, isso é um acesso liberado, que sempre esteve ali. Essa reivindicação é nossa. Então, a gente também pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa reivindicação sobre o corpo, o quanto isso é uma necessidade nossa. O quanto isso também, ao contrário do que se falou ali, tu trouxe dados esses dias numa conversa de WhatsApp, né, Carol? Sobre a questão do aumento de abusos, né? Como essas mulheres estavam vestidas. Conta um pouquinho pra nós sobre essa temática agora, porque eu achei muito interessante quando tu me trouxe. Eu disse, Carol tem que falar sobre isso no podcast. Boa, boa. Assim, eu nos vejo nessa estrutura, sabe? Eu acho que é uma coisa, assim, é uma coisa, uma raiz, uma craca, uma sujeira que tá por tudo. Tá aqui, tá no nosso trabalho, tá na nossa família, tá em lugares que a gente... E ao longo da vida a gente vai se dando conta. Isso aqui é porque o mundo é machista. Tá acontecendo comigo. Isso. Tá, Nossa, vai muito. iluminando. Mas a gente tá assim, o negócio vai subindo pelas nossas pernas ao longo da vida mesmo. Mas a gente limpa, vai indo, né? Então, assim, para mim é absurdo dizer que os homens reivindicam acesso ao corpo feminino. Os homens sempre tiveram acesso a tudo nesse mundo, de forma bem mais facilitada. Perfeito. Quantos políticos existem homens? Quantos chefes a gente... Assim, começa no nosso pequeno universo, assim, né? E vai ampliando, assim, né? Então, e eu, como professora de educação física... Senti preconceito de alunos que iam no professor, sempre. E eu relatei isso assim, isso não existe hoje, né, Carol? De homens. E aí hoje assim, eu estou sentindo isso, eu estou nesse papel, tu não pode me dizer que isso não existe. Então, assim, não existe uma reivindicação, não existe um manifesto masculino. Não é necessário. Eles estão nesse lugar há séculos. E esses dias eu vi um cara falando que eu acho que ele era... Eu não vou me lembrar quem, mas ele parecia um pouco famoso, talvez de Big Brother e tal. Mas a fala dele era assim, eu sou hétero. Qual o problema? E eu sou top. Sim. Qual o problema? Aí eu penso, gente, virou o jogo. Aí esse aí, vou assumir, vou bater. Isso, esse aí tava reivindicando, sabe? Ser hétero top. Sim, é verdade. Então, eu lembro disso. Assim, eu achei que eles não precisassem ainda reivindicar nada. É que eu acho que o nosso poder tá crescendo, garoto. Isso. Estamos começando a incomodar. E aí, nesse sentido de objeto, né, Gabi? A gente
tipo assim, eu me coloco na dança sensual como protagonista. Então, eu não sou objeto de nada e de ninguém. Aquilo lá é pra mim. Eu tô muito feliz fazendo aquilo. E me dá muita coisa interna, assim. Como a Raquel falou, é potente, é transformador. Se tem um homem vendo, se tem uma senhora, um senhor, sabe? É isso que eu queria perguntar até, Raquel. Tu já passou por alguma situação de, tipo, receber um comentário, ou alguém fez uma crítica que tu não gostou, alguma amiga falou algo, ou tu sentiu que, isso pode me prejudicar profissionalmente. Tu já teve algum embate contigo mesma, ou que alguém veio e falou alguma coisa? Tu já teve essa experiência? Não. Não? Isso é interessante, né? Porque a gente fala que isso acontece. Também. As pessoas falam muito pra mim assim, Pelo tu deve contrário. ouvir horrores. Eu escuto às vezes, mas vou te dizer, cada vez menos. Cada vez menos, porque quanto mais a gente se afirma, quanto mais a gente coloca e mostra o que quer fazer, assim, põe intenção naquilo, tá falando aqui. A gente não rebolou. A gente não tá rebolando aqui, a gente sabe fazer isso, mas a gente veio falar, né? Então, se a gente precisa provar bunda e cérebro, estamos provando agora, né? Então, essa intensidade, eu acho que cada vez são mãos que vão calando a boca, os dedinhos nervosos nas redes sociais, né? Eu sempre recebi muito elogio, porque como eu falei, eu comecei a dançar mais tarde, tipo, uma mulher de 37 anos, agora ela resolveu, Agora né? ela resolveu agora ela dançar. resolveu mostrar a bunda e tal, barará. Mas pra mim aquilo era meu, eu queria realmente mostrar, como eu falei, queria que outras mulheres pudessem se inspirar, e eu sempre recebi comentários positivos em relação àquilo, sabe? A mim, a técnica, é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu escutava muito do autofracasso antes de tentar. Eu amo isso que tu faz, mas eu não ia conseguir. Né? Tipo, eu não nasci pra isso. Eu falei, gente... É o que a gente mais escuta, né? E essa questão da idade que tu trouxe, que é um tema, assim, que cada vez mais eu quero poder adentrar. Eu acho que quanto mais cedo as mulheres discutirem etarismo, discutirem a mulher madura, nossa, isso vai ser um alívio, uma salvação para todas, né? Então, quando tu fala assim, a mulher com 37 anos agora começou, isso é o que eu mais escuto. Mas eu só vejo guriazinha. Tá, ok. Essa dança pode ser que ela atraia pelas essas barreiras morais e de idade, né? Tipo, mulheres mais jovens, mas a gente tem também alunas de 30 e mais, 40 e mais. Fica mais ou menos aí. A gente vai avançando aos poucos, né? Mas eu acho interessante também, e posso pedir pra gente finalizar esse tópico, antes de a gente adentrar no nosso último tópico, que eu estou guardando aqui, sobre essa questão da idade, né? Vocês veem isso em amigas de vocês? Porque eu acho que vocês são muito bem resolvidas com isso. Mas vocês acham que isso é um padrão? Não. Eu acho que não é um padrão. Eu acho que eu gostaria de ver mais isso nas pessoas e nas mulheres que eu conheço. Assim, eu vejo muita trava ainda, muita trava. Muita questão de, mas eu já tenho tanto, mas eu já tenho filho, mas eu isso, sabe? Gente, nunca é tarde, né? Eu acho que tudo tem que acontecer no momento que tem que acontecer. Eu acredito nisso, né? Se tá aparecendo aquilo pra ti naquele momento e tu sente vontade, vai, faz, sabe? Não interessa a tua idade. Interessa é a tua vontade, é tu fazer isso pra ti. Isso é o principal. É tu ir por ti, pela tua mudança, pelo teu prazer, né? Pelo teu desenvolvimento, pelo teu processo. Mas não ir dançar, fazer um videozinho pra ficar ali os gatinhos. Não é esse o objetivo, né? Uma vez até uma aluna falou assim pra mim, quero ver depois que tiver filho, se tu vai conseguir fazer isso tudo. Haha, aguardem. Vamos ver, cenas para os próximos capítulos. E tu, Carolzinha? Isso da idade, eu acho que eu comecei lá no My House, eu tava com uns 35, 34. Não me sinto super jovem, aliás, mas mas eu entendo que ao longo que vai passando o tempo, a gente vai se fechando para experimentar
Boa. coisas, práticas, né? Experiências de vida mesmo, assim. E acho que quando a gente aparece nesse processo, porque eu vejo como um processo meu, da Raquel e de muitas alunas tuas, né? Não é só a dança que aparece, né? É uma transformação ali feminina, olha, construção, né? Porque eu comecei dançando um pouco mais, né? Tudo mais restrito, um pouco menos expressivo e começo a expressar, isso começa a ganhar corpo, né? Assim, Literalmente. Então, assim, essa abertura a experimentar, que eu acho que as pessoas estão viajando com qualquer idade. Eu brinco com a história dos meus pais. A minha mãe, com 65 anos, vem do interior, estrada de chão, e usa o Airbnb para viajar hoje. Maravilhosa. Então, assim, essa abertura em qualquer idade para experimentar, e aí a gente entra num universo cheio, né, naquele mar, né, que envolve a dança sensual, de moralismos, de tabus, e aí fica mais difícil ainda, mas eu acho que e as respostas que eu tenho durante esse processo de vídeo que eu posto, ou dessa história minha com a dança, sempre foram muito positivas, de olha que assim, é possível, sabe? É interessante. A maneira também, eu entendo que isso, né? Também existem maneiras de se relacionar com sensualidade, com, né? Eu acho que suscita diferentes interpretações, né? Daqui a pouco eu vejo um vídeo no TikTok um pouco diferente da nossa perspectiva. É sensualidade, a gente tem que respeitar os diferentes lugares, mas a gente sabe que também são lugares diferentes. O que a gente está tentando aqui é encorpar esse discurso, né? A gente e é bem o que a gente havia falado antes ali no sofá, né? Talvez nem todas as mulheres tenham esse papel. Talvez estejam nas nossas mãos, né? Às vezes eu fico pensando, mas será que essas cantoras, Anitta, Luísa Sonza, será que elas não teriam que falar mais sobre isso, discutir? Aí a gente falou, às vezes eu acho que eu sinto falta, né? Mas talvez não seja o papel delas. Talvez o papel né? delas seria, talvez justamente jogar, trazer. E aí a gente tem esse papel de comentar, incomodar, de pontuar. de certa forma. Né? Exatamente. Então eu acho que também tá tudo bem. Né, nesse sentido. Eu quero fazer uma última pergunta, porque essa palavra ela suscita um pouco de medo, um pouco de dúvida. Será que eu tenho que estudar muito sobre isso? Será que eu tenho que ser assim? Será que eu tenho que... vocês se consideram feministas? Essa palavra, essa pergunta já foi feita, inclusive, há alguns anos atrás, para várias atrizes e sempre gera desconforto, né? Não sei se feminista, mas... Por que as pessoas têm medo de se assumir como feministas, né? Por exemplo, dessa matéria X, as mulheres eram feministas. Mas nós também somos feministas, né? Então isso prova que existe, não sei, né? Eu tô colocando, né? Mas eu quero ouvir vocês, né? Eu tô colocando aqui como existe uma explosão feminista, até para citar um livro que gosto e recomendo muito, que é da Heloísa Buarque de Holanda, que é Explosão Feminista. Então quero que vocês coloquem livremente, porque o feminismo tem que ser assim. Como é o ser feminista de vocês? Se é. Eu sinto, Gabi, que foi uma construção, assim. E talvez uma libertação entender que existe o feminismo. Porque, sim, existe um preconceito. Eu sofri abuso naquela situação lá que eu senti um desconforto e não entendi o que era. E na medida que eu começo a ver mulheres, seja as que criticaram o vídeo, seja a Gabi, seja da ordem feminista, né? Que seja, dá uma tranquilidade de que não estava louca, aquilo era desconfortável e eu estava sofrendo um preconceito e um abuso. Então, assim, isso existe. E se mulheres... ou qualquer pessoa que né, também acho que ampliar assim, o debate para qualquer pessoa que decide ser mulher, né? Porque ótimo. hoje, Exatamente. né, sofre preconceito, sofre violência, precisa... De feminismo. Isso. Eu sinto que eu tenho que combater isso. E me dói quando... E eu sinto que não é uma dor que acho que é uma dor coletiva. Quando tu vê uma situação de abuso, quando uma amiga compartilha alguma coisa, aquilo
vai lá num lugar assim de dor. E eu acho que as mulheres compartilham dessa dor, sabe? Então, bom, se existe uma opressão, né, ao ser feminino, de qual ordem seja, e a gente está esclarecendo, estamos aqui conversando sobre, eu comecei a entender isso, entender essa estrutura que me oprimia, que me, sabe, que me fazia sentir desconfortável. Bom, então eu tenho que ser essa pessoa também, com o meu discurso e com o meu lugar de fala, que se eu me sentir desconfortável com um preconceito, eu tenho lugar de fala. Assim como as meninas que criticaram lá sentiram esse desconforto com os clipes, o modo como a indústria está levando. Bom, elas são mulheres também, têm lugar de fala. Claro, por isso que eu digo, não é jogar uma bomba tão somente nessa matéria que a gente está volta e meia mencionando aqui, porque a matéria é até bem feita. Eu digo, ela é bem feita, ela é importante. Toca pontos muito importantes. Exatamente. E o que a gente tá falando de feminismo, eu até em rádio já ouvi, assim, recentemente, um homem falar, assim como elas não querem machismo, a gente não quer feminismo. Eu disse, poxa, dá uma preguiça. Ai, dá vontade de dar com um livro na cabeça da pessoa, assim, porque não é o feminismo, não é o oposto do machismo. Não existe. Uma coisa é uma reivindicação, uma luta, o outro é um comportamento opressor, né? Os homens nos sirvam. Exatamente. Não é sobre isso. Não é sobre é sobre viver, né? É sobre direitos, né? E a gente até escrevi aqui, a gente tá falando de direitos de voto, de trabalho, sociais, de proteção à violência doméstica, mas também direito ao sexo. A gente também quer isso, a gente quer tudo, né? E como tu se sente feminista, Raquel? Eu sou super feminista. Adoro. Eu sou super. Nunca tive dúvida disso, porque eu acho que no momento em que tu começa a participar e começa a ver a problemática social, a problemática econômica, toda a questão da desigualdade da mulher em relação ao homem, né? Quando tu entra nessa luta, quando tu começa a ver a tua amiga ali sendo oprimida, como a Carol falou, situações bizarras que a gente sofre, assim, e tu sente aquilo dentro de ti, e tu quer lutar, e tu quer gritar, e tu, né? E eu olho, e é outro olhar também da questão sexual, de eu olhar um clipe da Anitta e dizer, meu Deus, que mulher maravilhosa. Ela produziu um clipe sozinha, ela dançou, ela rebolou, ela se esfregou no cara, e eu achei aquilo lindo. Ficou em número 1 no mundo, e as pessoas querem até... Mas... lindo. Então, assim, eu acho que no momento que tudo isso, eu começo a ter essa visão para mim, dessa igualdade, desses direitos, e de querer que sim, a mulher tenha esses direitos, eu sou feminista. E claro que volta e meia a gente pisa errado, né? A gente dá aquela pisadinha e fala uma porcaria que já tá enraizada. A gente tem que ser vigilante. E aí, exatamente, vigilante. Eu falo muito isso, a gente enquanto profissional da saúde que lida com mulheres e com o corpo, mas ainda porque é muito sutil, gente. É sutil. É uma coisa que tá tão presente. Mas nem sempre bate sutil no corpo, né? No peito de alguém, né? E tu tá contribuindo para essa construção. Então, eu quando vou guiar uma aula... Gente, e aí é bem isso, vigilante. É de, não, isso aqui... Não, se eu falar isso aqui, eu tô contribuindo para elas valorizarem o corpo, a estética do corpo. Não. Então, assim, é diário. Sim. Essa vigilância. Agacha pra bunda levantar. Isso. Bumbum na nuca. Bumbum na nuca. Não que tu não possa querer isso, né? Mas essas afirmações, elas... desgastam. Porque ali eu tô no meu papel, né? Assim, e aí é isso, estar vigilante, porque a gente pode, inclusive, estar sendo machista. Muito bem. Enquanto feministas. Exatamente. E esse foi o nosso episódio. Expor o corpo feminino é sinônimo de poder? A gente quer poder, a gente quer dinheiro, a gente quer sensualizar, a gente quer ser erótica, a gente quer ser feminista, a gente quer muitas coisas. Nessa delícia que eu digo que é a delícia do paradoxo.
Meninas, quero agradecer muito a presença de vocês, Carol, Raquel, pela fala de vocês, pela energia e pelo corpo que vocês deram a essa discussão. Muito obrigada. Obrigada, Amamos. E vocês aí, curtam, se inscrevam no canal, visitem, assistam tudo na cuboplay.com.br. Eu sou Gabi Schultz e deixo um grande beijo para você. Até a próxima.